Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande voltar aqui novamente com você para trazer-lhe uma mensagem da palavra de Deus. E hoje a lição que vamos abordar é a lição de número 6. E ela tem um tema, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. O texto áureo desta lição diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. A verdade prática desta lição diz aos cristãos ou ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Interessante também compartilhar com vocês o que o objetivo geral desta lição. O objetivo geral desta lição fala ressaltar que ao crente nascido de novo não cabe praticar o pecado da rebeldia. Este objetivo geral, ele é subdividido pelo menos em 3 pontos. O primeiro, ele fala definir rebeldia. O segundo, explicar a rebeldia de Saul. O terceiro, caracterizar a liderança sem critérios de Saul. Esta lição que estamos abordando, ela tem uma temática fácil de se aplicar, fácil, na verdade, de ensinar. Sem dúvida alguma, os caros alunos e professores e pastores e líderes que ensinam esta lição ou que ensinarão esta lição não terão dificuldades. Porém, ela é uma lição difícil de se aplicar, de se viver. Por quê? Porque existe uma série de fatores nas entrelinhas desta lição e desta abordagem na escola bíblica dominical. Por exemplo, será se você não pode questionar alguma coisa da liderança? É importante também salientar o que diz o primeiro tópico. O primeiro tópico desta lição fala definição de rebeldia. Definição de rebeldia. E este primeiro tópico, ele é subdividido em 3 subtópicos. O primeiro fala o conceito, conceituar. Segundo, o aspecto bíblico. O terceiro, o cristão e a rebelião. Primeiro, queridos, é bom salientar o que é de fato rebeldia. Rebeldia é alguém que se contrapõe a uma autoridade. Esta autoridade pode ser no lar, por exemplo, pode representar os pais. Na vida comum que qualquer cidadão pode exercer em uma nação, pode representar as autoridades políticas. Mas na igreja pode ser alguém que exerça a função de liderança, quer seja um professor da escola bíblica dominical
ou até um auxiliar, um cooperador, um diácono, um presbítero, um pastor, um bispo ou um apóstolo, qualquer outra autoridade ou pessoas revestidas de autoridade, se alguém se contrapõe, isso é um ato de rebeldia. Agora, tem algo interessante para tratarmos aqui. O primeiro ponto, posso dizer que atos, palavras de que Israel demonstrou no Antigo Testamento foi uma característica de alguém que estava em rebeldia com o próprio Deus. Tanto é que Israel, ele foi comparado a um animal. E os animais, você sabe que eles são irracionais. A palavra fala que o comparativo foi comparado a uma vaca. Como a Bíblia fala em Oséias capítulo 4, versículo 16. É importante também comunicar aqui que como é dito e como eu falei outrora lá no princípio, será ou até que ponto a pessoa, o membro, o indivíduo, alguém pode questionar as coisas. Então, é interessante que a gente entenda que rebeldia é alguém que resiste uma autoridade. É alguém que, na verdade, se inflama contra, na verdade, aquela autoridade. Um outro fator também que é importante salientar, que autoridade ele é um sinônimo de poder. Pessoas que exercem autoridade ou poder sobre qualquer outra situação. Também é importante também salientar que precisamos entender que ao homem cabe ele respeitar as autoridades. Segundo a Bíblia, elas são constituídas por Deus. Não interessa qual seja esta autoridade, se ela é formada por pessoas revestidas de autoridade numa igreja, ou até mesmo em uma nação, ou até mesmo dentro de um lar. É preciso honrar as autoridades. Também, um outro fator também que podemos conceituar aqui é o cristão e a rebelião. Precisamos entender que o cristão, a característica dele, ela é semelhante à de ovelha. Ovelha pacífica, ovelha que não se contrapõe, na verdade, à sua autoridade, alguém que está ali na autoridade de pastor, cuidador. Um fator também interessante também no cristianismo é que uma das características do cristianismo é que Jesus, na pessoa a pessoa do rabino, do homem que andou, palmilhou por 33 anos nesta vida, nesta terra, ele tem uma característica. Sua marca registrada era o amor e também a humildade. Vamos aqui também olhar o que diz o segundo tópico. O segundo tópico fala a rebeldia de Saul. Este tópico, ele tem 3 subtópicos. O primeiro fala, não cumpria com a ordem divina.
O segundo diz: Deus se arrependeu em relação a Saul. E o terceiro diz a rebelião como pecado de feitiçaria. Amados, quando olhamos o que é dito sobre não cumpria com a ordem divina, olhamos a pessoa no seu aspecto caráter, conduta e personalidade de Saul. Ele ignorou a intimidade e a autoridade de Samuel como profeta e juiz. Observe também que ele teve uma característica que o levou, na verdade, para uma derrota, para, na verdade, aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a autoridade e a bênção de Deus sobre o reino. Ele não aprendeu a esperar. Muitos de nós já choramos, sofremos e passamos por dificuldades tamanhas porque não tivemos a paciência normal e natural para alguém que quer esperar as coisas no tempo certo para que elas aconteçam. Também algo interessante é o que é dito que Deus se arrependeu em relação a Saul. Esse termo arrependimento de Deus quer dizer uma frase ou uma palavra, melhor falando, anti-odierna no hebraico, que quer dizer nacham, ou sentir profundamente lamentar. Ou seja, é importante a gente entender que o fato de Deus se arrependeu em relação a Saul é porque ele quebrou alguns bloqueios, ele invadiu algumas áreas que ele não deveria, na verdade, invadir. E um dos fatores fez com que a Bíblia fala, esse verbo nacham, fala de arrependimento. E arrependimento é o sentimento que a pessoa realmente, ela expressa pelas palavras, pelas atitudes, pela sua vida. Ela sente na alma o que de fato realmente não agradou a Deus. Isso é o sentimento de arrependimento. Um outro fator que podemos colocar aqui é que Deus deu um basta. Ele não tolera pecado. Ele chegou ao nível de agir, na verdade, pelo ponto de vista de colocar um basta sobre essa situação, atitude e comportamento de Saul, quando se refere a ele não cumprir esta palavra, viver realmente um compromisso de uma vida que venha obedecer o Senhor, o Deus de Israel. Quando se refere também o que a palavra ou a frase aqui do terceiro subtópico é dito, a rebelião como pecado de feitiçaria. Deixa primeiro aqui salientar esta frase ou esta palavra, rebelião. Primeiro, ela surgiu e veio no coração de Lúcifer, o anjo querubim, que ele era, na verdade, olhado pela forma e comportamento que ele tinha de adorar a Deus.
Porém, o seu orgulho, a sua prepotência chegou ao ponto de se rebelar contra o próprio Deus. Então, a rebelião, ela surgiu no coração de Satanás. É por isso que todas as vezes que houver um sentimento, um pensamento de rebelião, temos que refletir sobre a motivação desse sentimento. Então a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Essa expressão, ela traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação, de lançamento de sorte, de uma atitude completamente obstinada, teimosa. Ou seja, ela é uma expressão que ela mostra, na verdade, uma forma e um comportamento de idolatria. Toda pessoa envolvida com feitiçarias, ela está envolvida com entidades. Mas quando alguém ela pratica a rebelião, ela está envolvida não somente pelo ponto de vista de entidades, mas o seu coração está na contramão da vontade de Deus. Também um fator também interessante que podemos aqui entender é que o que é dito no terceiro tópico desta lição: Saul, um líder sem critérios. Primeiro tópico fala não sabia esperar. O segundo tópico, o segundo subtópico diz Saul, o rei rejeitado. Primeiro, queridos, é importante salientar que a atitude de vaidade ou vaidosa de Saul. Outro fator também é que Saul tinha um ego pelas ações e as atitudes, a vaidade dele extrema, ao ponto que ele não tinha esse sentimento de viver uma vida para esperar o propósito e o tempo de Deus. Tanto é que uma das provas de que Saul não tinha critérios para a liderança era a sua impaciência. E deixe-me aqui lhe fazer aqui uma observação. Todas as vezes que existir no coração de qualquer pessoa o sentimento da impaciência e também o sentimento da irritabilidade, é um sinal de que você precisa orar, se aproximar do Senhor, porque alguma coisa não está na conformidade do Espírito Santo em sua vida. A palavra de Deus nos fala que o Senhor deu uma ordem por intermédio de Samuel para Saul, para que ele exterminasse os amalequitas, para que ele exterminasse todos, inclusive os animais, e que ele, na verdade, executasse a missão. De repente, Saul, ele vai na contramão do que Deus estava lhe apresentando e foi apresentado por Samuel. Ele encontra no reinado ali, naquela localidade ali dos amalequitas, de repente ele acha um rei. E ele percebe que o rei é gente boa, então esse aqui eu não vou matar não. De repente, ele olha para os animais, e os animais são completamente bonitos, bem apresentáveis, gordos, e ele também começa a separar e não executa a missão. Sabe, queridos, isso aqui podemos fazer uma palavra de aplicação.
Muitas das vezes, aquilo que é negativo, desprezível, pecado, muitas das vezes que não é reprovado, que às vezes a gente quer que as coisas, na verdade, venham estar na conformidade dos nossos olhos, da nossa observância, mas, porém, é reprovado por Deus. A Bíblia fala, na verdade, que um dos discursos de Jesus aos fariseus é que eles engoliam o camelo, mas queriam coar o mosquito. Muitas das vezes, quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, elas não vão dar certo. Ele não sabia esperar, Saul. Ele tinha essa característica. E isso nos ensina e nos faz refletir o que a palavra de Deus nos fala. Sobre o Salmo 40, versículo 1. A Bíblia diz que ele diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amados, saber esperar é uma virtude. Um outro fator também é que podemos aqui perceber é que a falha principal de Saul não foi ter oferecido sacrifício, mesmo ele não sendo sacerdote, mas foi não esperar o profeta Samuel para receber a bênção de Deus. Amados, isso nos faz também fazer uma avaliação. Quando Deus, ele quer fazer, ele precisa realmente de pessoas que pensem como ele, que andem como ele e que obedeçam de acordo como ele quer. E um fator também que nos faz também fazer uma avaliação é que os propósitos de Deus, os caminhos de Deus, as formas e as situações que acontecem na nossa vida, nós precisamos entender que o nosso coração, o nosso ego, a nossa natureza, ela quer as coisas agora, ela quer as coisas já, mas nem tudo acontece no nosso tempo e na nossa boa vontade. Temos que esperar as coisas de fato acontecerem. Saul, o rei rejeitado. Quando nós olhamos e percebemos isso, nós vemos assim, pelo menos algumas características do porquê que ele foi rejeitado. Ele parou de ouvir a voz de Deus, de dar ouvidos à voz de Deus. Segundo, interessante, a irreverência dele com a ordem de Deus. Ele não foi obediente ao que Deus tinha dito para ele fazer e ele extrapolou e não teve, na verdade, um coração de arrependimento para demonstrar ali diante do profeta que ele tinha errado. Existem pessoas que se perdem com o poder. Na verdade, existe até uma frase que é conhecer alguém, dê poder a esta pessoa. Existem 3 coisas que podem corromper alguém. Dizem que é o sexo, depois o dinheiro e depois o poder. Queridos, hoje, neste momento, podemos aqui também fazer uma avaliação sobre a nossa vida. E é uma palavra para a gente refletir. A Bíblia, ela nos diz que é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Muitas das vezes existem pessoas que elas começam uma trajetória, uma maratona de vida, começam uma história de vida, começam um ministério, começam um trabalho, começam uma experiência de vida e elas realmente começam, na verdade, com uma velocidade, com destaque, com qualidade, com vislumbre. Porém, chega um momento que ela começa a naufragar, entristecer, desanimar,
não trabalhar mais com excelência, não trabalhar mais com aquilo que é para ser, que é justamente viver uma vida de qualidade em todos os aspectos. E a Bíblia dá um recado, que é muito melhor, muitas das vezes, usando uma mensagem assim, que é muito melhor o fim das coisas do que o começo delas. Então, não dá para você, talvez, começar uma vida tão boa, começar uma história tão boa, um projeto tão bom. Não se preocupe, aguarde em Deus, espere em Deus, tenha paciência. Aprenda a obedecer a Deus, aprenda a esperar em Deus, diferente de Saul, que ele não aprendeu, né? E por isso o Senhor tirou o seu reino. E é importante também salientar que venhamos andar em submissão, viver uma vida submissa. Primeiramente, queridos, aqui dentro, do coração, do sentimento, da alma, porque as pessoas que te veem, elas sempre vão te conhecer o teu estereótipo. Elas sempre vão olhar, na verdade, o vislumbre das tuas palavras e das tuas ações. Porém, quem te conhece de verdade é quem convive com você. É quem é seu amigo. É quem sabe das suas fraquezas e virtudes, das suas lutas e vitórias e também da sua história de vida. Que Deus te abençoe e te guarde e até a próxima aula. E não saia daqui sem antes se inscrever no nosso canal e a nos ajudar a fazer parte dessa jornada. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus.